A essa altura do campeonato já deu ser conhecido como o cara das adaptações. Então é isso que nós vamos fazer novamente. E hoje com um dos melhores desenhos de super-heróis de todos os tempos. Quiçá o melhor. Estamos falando de Ben 10. E muito bem, muito bem. Quem seria o responsável por criar esta série? HBO Max, sem dúvidas. Com um orçamento de 120 milhões de dólares e apenas 6 episódios para a primeira temporada. Em que ano? 2025. Inclusive, se fizermos umas continhas básicas aqui, isso aqui ficaria como um concorrente direto do meu live action de Miraculous. Que eu não sei se já saiu, mas se não tivesse saído, provavelmente é um dos próximos a sair. Sem enrolação, vamos à história da adaptação. Senta que lá vem a história. O primeiro episódio seria o então eram 10. E basicamente a história é simples. O Ben acharia um relógio no meio da floresta enquanto ia acampar com seu avô e sua prima. E daí a gente vai ver o que? Vai ver ele se transformando no chama pela primeira vez. Vamos ver ele se transformando no besta pela primeira vez. Inclusive, para a gente conseguir adaptar logo a primeira temporada do desenho, eu diria que uma das melhores coisas a se fazer nesse momento seria juntar logo com o episódio do Doutor Animal. Então, em paralelo a esses acontecimentos, a gente vai tendo a história do Doutor Animal e as duas histórias acabariam se cruzando num certo ponto em que o Ben iria acabar indo parar lá em Washington, depois de sair do acampamento com o vô dele, e a gente ia ver a porradaria entre os dois. Pronto, simples. Não tem muito o que se dizer nesse primeiro episódio. No segundo episódio, a gente ia ter... Tá, o título é mais uma adaptação minha. Velhinho da pesada. Porque a gente vai ter uma adaptação de 2 episódios aqui. Aquele episódio onde ele tá treinando os aliens, né? Então a gente ia ver ele treinando com o diamante. E dentro disso já aparece o Tetrax, o Six Six e aquele caranguejo aleatório. E também uma adaptação do episódio do onde ele vai lutar aqui a Vera. Então a gente ia ver o Ben lá de se tornando o Massa Cinzenta, inclusive pela primeira vez, para botar inteligência para vencer alguma coisa, né? Então a gente ia ver ele vencendo o Six Six e o próprio caranguejo com isso. O Tetrax também tá nessa parada aí e a gente ia ver o cara deitando esses bichos aleatórios no cacete. E dentro da história dos velhinhos, a gente ia ver que essa cidade não é muito normal, né? É uma cidade um tanto possuída, eu diria. E nisso você já sabe o que vai acontecer, né? Inclusive esse seria o episódio ideal para apresentarmos o Fantasmático, inclusive. Até porque nós usaremos ele futuramente. Entramos no episódio 3, que é o episódio do Kraken. E aí a gente junta com mais uma trama. A gente pega a trama do Kraken e junta com a trama do... Eu diria que é o quê? Os Cavaleiros Eternos naquele episódio do Parque Aquático. Como isso se mistura? Em vez da gente ir pro Parque Aquático, a gente vai pra praia, como de costume. E aí a gente ia ver, né, o Ben virando Massa Cinzenta de novo, sendo sequestrado e afins. Enquanto isso a gente ia ver aqueles terroristas marítimos irritando o Kraken começando a tocar o terror. E a gente ia ver o Ben sendo salvo, enfim, pelo Von Max e pela Gwen. Tem o primeiro vislumbre dos Cavaleiros Eternos nessa série. O que acredita, hein? Nessa primeira temporada não vão parecer muita coisa, mas ao longo da série em si, em outras temporadas seriam sim mais explorados. O quarto episódio, esse sim já ia ser um episódio onde eu ia fazer umas mudanças drásticas, inclusive. Porque vamos lá. A gente juntou o episódio do Rex com esse episódio, que ia ser o episódio do Zomboso. Então aqui nesse episódio a gente vai ter 2 contrapontos. Uma parte vai ser focada na Gwen e outra parte vai ser focada no Ben. A parte do Ben é basicamente ele tentando lidar com seus medos de palhaços para tentar salvar o Von Max que ficou preso no show do Zomboso. E daí você tira o Cuspidor, aí você tira também a tropinha do Zomboso lá, né? Já na parte da Gwen, a gente ia ver ela encontrando o amuleto lá, aquele amuleto esquisito, que o Rex tá atrás. E aí a partir disso a gente ia ter a caçada do Rex atrás dela e afins. E aqui seria o momento onde ela se tornaria justamente a sorteada. Isso nos leva justamente pro final do episódio, onde o Ben já teria resolvido a situação com os zombos, usando o fantasmático.
Mas a Gwen ainda estaria sendo caçada pelo Rex. E aí entramos no 5º episódio, que a gente já vai para mais um contraponto. A gente continua focando no Ben só separado e a Gwen resolvendo essas paradas com o Rex. Focando na Gwen, a gente ia ver ela derrotando o Rex e desistindo dos poderes de sorteado. Ela quebraria o amuleto. Mas, entretanto, todavia, ela ficaria com o livro de feitiços do Rex. Daí você já tira o que poderíamos ter numa futura 2ª temporada. Já o foco do Ben nesse episódio leva diretamente pro título, que seria Kevin 11. Onde a gente já vê a introdução do Kevin, né? Daí você tira toda a relação deles, que eles vão construir naquela amizade. E no final das contas é uma amizade problemática. Porque o Kevin tem uns assuntos criminosos em mente. Daí você já tira, né? A gente ia ter uma desavença. O Kevin descobrindo que pode absorver os poderes do Ben. Então esse episódio ia ser um tanto carinho, até porque a gente ia ver briga de CGI contra CGI. Ao final das contas, o Kevin ia ser derrotado, mas ele ia ser derrotado e sumiria. Ele sumiria, que nem no desenho. E isso já deixa um gancho para uma futura 2ª temporada também. Inclusive, ao longo da temporada, a gente ia ver a construção da ameaça final. No caso, o Vilgax. Então a gente ia ver em vários momentos o Ben sonhando com o Vilgax. E seria no episódio 6 onde a gente ia ver o auge disso. Pois Vilgax chegaria à Terra. No episódio que eu chamaria de Segredos. E esse episódio dessa vez ia ser focado no Vomax. Então tá, a gente ia ver o Vilgax chegando na Terra, atrás do Ben, para pegar o relógio. E ele ia conseguir pegar o Ben realmente. Mas, o Vomax ia mitar, né? O velho mais brabo dos desenhos animados ia mitar nesse episódio. Porque a gente ia ver ele chegando no Monte Rushmore com a Gwen, como mais uma sexta-feira normal, entrando lá e pegando armamento intergaláctico. E daí você tira uma porradaria braba entre Vomax e Vilgax. Mas depois a gente ia ver o Ben também mostrando a que veio, né? O Ben ia dar umas porradas no Vilgax. Maior estilo, que nem do desenho. O final desse episódio iria acabar muito bem, igual o desenho. Com o Ben dizendo pro Vomax que eles precisam conversar. Agora, num pós-créditos, nós veríamos o Kevin usando os poderes do Chama. Então já sabemos quem vai ser a ameaça de uma possível 2ª temporada. Então tá, é nesse ponto que acabaria a 1ª temporada desse live action supositório que estamos fazendo. E aí, se esse vídeo dá certo e vocês quiserem, quem sabe eu não traga uma 2ª temporada, como é que eu faria? Inclusive com o elenco, até porque eu esqueci de preparar o elenco para esse vídeo. Então, se nós formos fazer uma continuação, dá pra gente adaptar o clássico uma temporada para cada temporada do clássico. E, pensando muito mais à frente, dá pra gente adaptar Alien Force, Supremacia, Omniverse e quem sabe eu também não continue a minha versão da história, né? Tá, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. E se gostou, mande pro seu amigo que gosta de Ben 10 e se inscreva no canal também. Até porque não custa nada. E você vai ter a chance de ver mais vídeos que nem esse. Então tá, eu sou seu apresentador e esse é o canal A Nova Era. Fui. História começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele vindo lá do infinito. Agora tem todo